Bom, pessoal, nós vamos resolver essa questão aqui, que envolve função exponencial e logarítmica. Ela fala que a função abaixo, a figura abaixo, estão representadas as funções f de x, que é uma função exponencial crescente, e função g de x, que é uma função logarítmica decrescente. Bom, já é fácil a gente identificar no gráfico, a gente tem que a função a vai ser a função f de x, é exponencial, e a função g é representada pelo gráfico b, que é a função logarítmica. Bom, a questão quer saber da gente o seguinte, sabendo que o ponto A tem abscissa 8, eu quero saber qual que é a área do quadrilátero OABC. Bom, uma informação importante, o ponto A tem abscissa 8, a gente percebe que o ponto B também. Os pontos estão alinhados, então eles têm a mesma abscissa. Bom, para resolver essa questão, eu vou mudar aqui de página. Eu vou destacar, gente, primeiro vamos descobrir quais são as coordenadas desse ponto A. Vocês viram que eu já até coloquei aqui, como é que a gente consegue obter isso? Vamos lembrar que o ponto A, ele pertence à função f, a função f de x, que é 2 elevado a x menos 1. Bom, se a gente está considerando que x é igual a 8, então isso vai ser 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8 é 256, 256 menos 1 dá 255. Por isso que vocês estão vendo que eu já coloquei aqui no gráfico as coordenadas do ponto A, 8 e 255. O mesmo eu vou fazer para o ponto B. A gente sabe que o ponto B pertence à função g, que é o log na base 2 de x sobre 2. Bom, como a gente está considerando que x é igual a 8, eu vou substituir, no lugar de x eu vou colocar 8, então eu tenho que a função g, eu vou representar simplesmente g, isso aqui é log na base 2 de 8 sobre 2. 8 sobre 2, a gente sabe que é 4, então eu quero saber qual que é o logaritmo de 4 na base 2. Vamos lembrar, gente, que eu posso resolver isso assim, ó, 2 elevado a g é igual a 4. Daqui, facilmente, a gente descobre que g é igual a 2. Por isso, eu já coloquei que as coordenadas do ponto B são 8 e 2. Da mesma forma, eu ainda vou calcular quais são as coordenadas do ponto C. Observe que o ponto C ele também pertence à função g, e a informação que eu tenho é que ele está em cima do eixo x. Portanto, o y dele, a ordenada dele, vale 0. Sabendo disso, e substituindo na função g, vamos lembrar que a função g é log na base 2 de x sobre 2. Bom, considerando que o y é 0, eu tenho que 0 é igual a log de x sobre 2, e isso na base 2. Bom, usando propriedade de logaritmo, a gente pode falar, então, que 2 elevado a 0 é igual a x sobre 2. Vamos lembrar que 2 elevado a 0 é igual a 1, então, se eu multiplicar cruzado, eu tenho que x é 2. Por isso, as coordenadas do ponto C são 2 e 0. Bom, por que isso é importante para a gente? Eu vou chamar a atenção aqui, gente, de dois triângulos. Um triângulo que eu estou colocando de vermelho. Observe que a gente conhece a base dele, eu sei que vale 8, e conheço a altura dele. A altura dele é o 255, que a gente calculou. Se eu quisesse calcular a área desse triângulo, que eu vou chamar de área 1, é a gente fazer base vezes a altura sobre 2, que é 8 vezes 255, isso aqui dividido por 2. Bom, a gente pode simplificar, dá 4, 4 vezes 255, dá 1020. Bom, vou destacar também um outro triângulo, que é esse que eu coloquei de azul, que ele está aqui embaixo, esse triângulozinho aqui. Nele eu conheço a base é 6, e conheço a altura é 2. Calculando a área desse triângulo, que eu vou chamar de área A2, eu vou fazer base vezes a altura dividido por 2. A gente pode simplificar, eu acho que a área é igual a 6. Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Observe que para a gente calcular a área do quadrilátero que ele quer, basta a gente fazer a diferença dessas duas áreas. Se eu pego a área do triângulo maior, que eu sei que é 1020, e tiro a área do triângulo menor, a gente encontra justamente a área do quadrilátero, que, portanto, é 1014, o que dá a alternativa C.